para quem nunca nos assistiu, o Escritório de Evidências é uma área relativamente recente na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Ela surgiu no início do ano, em fevereiro, março. Desde então, a gente tem feito seminários semanais. Eles começaram na sede da secretaria e, com a pandemia, nós viemos para o ambiente virtual e, desde então, temos feito os seminários atingindo um público maior. O público é da secretaria, o nosso público-alvo prioritário, mas também é aberto ao público em geral, as pessoas que estudam educação, gestores e gestoras da educação municipal. A gente tem enviado informações para as secretarias municipais de educação para participarem e assim por diante. O seminário assim, o escritório de evidências tem o seguinte objetivo: trazer para a gestão pública as descobertas dos estudos científicos, das pesquisas, às vezes de órgãos públicos, como o INEP, o Instituto Anísio Teixeira de Pesquisas Educacionais, que é vinculado ao Ministério da Educação. Então, não só nas universidades, mas também nos órgãos públicos se pesquisa a educação. E a ideia é a gente trazer os resultados desses estudos para o conhecimento da nossa rede, para todo mundo, não só para professores e professoras que estão nas escolas, para os gestores escolares, para os gestores e gestoras nas diretorias de ensino e aqui no órgão central, nas coordenadorias e assim por diante. A ideia é fomentar na Secretaria de Educação o que a gente chama de gestão baseada em evidências. A ideia de fazer uma gestão mais técnica, que olhe para o resultado das avaliações de políticas públicas para melhorá-las, para modificá-las, analisar o impacto da ação estatal. Isso é fundamental no âmbito da gestão pública, das melhores práticas. Então, esse é um espaço livre, né, de debate. O espaço de debate científico é necessariamente livre, o que significa dizer que as opiniões dos pesquisadores e pesquisadoras que a gente convida não necessariamente são as mesmas da Secretaria de Educação. As pessoas que assistem terão a chance de interagir, ou seja, de fazer perguntas à palestrante de hoje, que é a Cíntia Toledo. Depois eu vou falar dela. E então agora a Mel, que é a produtora de hoje, vai mostrar para vocês o link para a interação. Esse link não fica disponível ao longo da transmissão, então é importante que vocês anotem para conseguir fazer perguntas ao final da apresentação da Cíntia. Além dos seminários, é importante a gente dizer que a gente faz boletins quinzenais. O boletim é chamado Educação em Evidências. Então, ao final da apresentação, a gente vai mostrar um outro link, que é do questionário de avaliação da palestra de hoje. Se você tiver um comentário a fazer, uma sugestão, uma coisa nova que você já não tenha nos escrito para o e-mail do escritório, que a gente divulga nos boletins, ou se você quiser passar a fazer parte da nossa mala direta e receber os boletins, nesse questionário de avaliação que a gente vai mostrar no final, você vai poder dizer seu e-mail, que daí a gente inclui o seu e-mail no nosso mail, tá? Então, agora, passando um pouco a falar da apresentação de hoje, a gente está muito feliz de ter a Cíntia aqui com a gente, porque a gente ainda não tinha discutido a temática de gênero na educação. A gente sabe que há, assim, ou houve mais fortemente no campo federal alguns parâmetros para a educação em relação a gênero e orientação sexual, e talvez ela fale um pouco disso, mas é um assunto candente, nós precisamos discutir essas questões nas escolas, e a Cíntia é a primeira a falar disso. Eu vou falar um pouquinho a biografia dela. Ela é doutoranda em Educação pela Universidade de São Paulo, ela também é mestre em Educação e licenciada em Pedagogia pela mesma universidade, é bolsista da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e realizou um estágio doutoral na Universidade de Toronto, no Canadá, no Departamento de Justiça Social e Educação. Ela pesquisa gênero e desempenho escolar com
com foco na produção teórica sobre masculinidades e o desempenho escolar dos meninos. O que ela vai falar hoje, o título da palestra dela é Masculinidades e Escolarização, Meninos podem ser bons alunos? Então, algumas perguntas que ela faz são, ela vai falar sobre as diferenças de desempenho entre meninos e meninas, e as perguntas são, o que explica essas diferenças de desempenho? O trabalho escolar é percebido como uma atividade mais feminina? Quem são os meninos que enfrentam mais dificuldades, mais desafios na escola? Ela vai apresentar 2 pesquisas que buscaram identificar como as concepções e práticas de gênero de grupos de pares, ou seja, grupos de meninos, podem condicionar o seu desempenho escolar nos anos iniciais e finais do ensino fundamental. Então, Cíntia, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, é com você. Boa tarde a todas, todos e todes. Primeiro, eu queria começar agradecendo ao convite da Maria Elisa e do Escritório de Evidências para falar sobre a minha pesquisa de doutorado. O trabalho na pós-graduação costuma ser bastante solitário, então é sempre muito enriquecedor poder compartilhar as nossas inquietações com outras pessoas, e especialmente com profissionais da educação que tanto têm a contribuir, né? Então, antes de começar a apresentação, eu gostaria de enfatizar que meu doutorado ainda está em desenvolvimento, então o que eu vou apresentar hoje são análises preliminares, ideias, insights que já têm aparecido no material empírico e no trabalho de campo que eu já desenvolvi em 2018, como importante, né? Mas a tese ainda não foi defendida, e isso deve acontecer até setembro do ano que vem, tá? Também queria fazer uma correção aqui. Desculpa, só um momento. Queria fazer uma correção, que eu tinha combinado com a Maria Elisa de falar da minha pesquisa de mestrado também, mas planejando a fala, assim, passo a passo, eu acabei escolhendo falar só sobre o doutorado, para a gente poder ter mais tempo para conversar, e se for o caso, durante as perguntas, eu posso dar uma pincelada do mestrado, né? O mestrado tem mais coisas publicadas, é mais fácil de entrar em contato depois do que com essas ideias do doutorado, né? Então, eu queria começar a minha fala pelo título da apresentação. Eu vou falar sobre masculinidades e escolarização, então acho que cabe uma pergunta muito básica, né, do por que é importante discutir masculinidades e escolarização. Se para diferentes indicadores sociais, as meninas e mulheres, elas estão em situação de desvantagem, e a gente consegue pensar isso muito facilmente, piores salários, estão em menores proporções na política, nas ciências exatas, né? Na educação, a situação se inverte, na educação básica, principalmente. A partir da segunda metade do século XX, então em 1950, as meninas e mulheres passam a apresentar indicadores educacionais melhores do que os dos meninos e homens. A gente chama esse fenômeno de inversão do hiato de gênero. Ele não acontece só no Brasil, mas no Brasil ele tem essa história, a partir da segunda metade do século XX, né? Para demonstrar a inversão do hiato de gênero com dados recentes, eu trouxe aqui para a gente um gráfico elaborado por um pesquisador do INEP, que é o Armando Simões, em que ele apresenta uma curva de acesso à educação, combinando dados por renda, sexo e raça. Então, se a Mel puder colocar o gráfico do slide. Se a gente olhar para esse gráfico que eu trouxe, que foi elaborado pelo Armando Simões, o que a gente consegue ver? O que é essa curva de acesso, né? A gente consegue olhar no eixo horizontal os anos escolares, então a gente tem ensino fundamental 1 até o terceiro ano do ensino médio, e no eixo vertical a porcentagem. Ele está pensando a população de 19 a 24 anos, né? Quem tinha de 19 a 24 anos na PNAD de 2017, então é um dado bastante recente. A gente consegue olhar nesse gráfico, por exemplo, qual é a porcentagem da população
que fez até o 3º ano do ensino médio. Só que ele combina dados por renda, sexo e raça. Então, por isso a gente tem várias linhas aí que a gente tem que olhar com mais calma, tá? O que a gente consegue ver primeiro? 2 zonas de acesso bastante distintas. Então, aqui no topo do gráfico, né, assim, com maior porcentagem de acesso, a gente tem os dados do grupo dos 20% mais ricos. E nessa outra zona, que tem uma linha mais acentuada, né, que vai decrescendo, a gente tem os dados dos 20% mais pobres. Então, a gente consegue dizer, sem sombra de dúvidas, que a renda é um fator de desigualdade muito, muito relevante para o acesso à educação, né? Mas, além dessas zonas de acesso distintas, a gente consegue ver um padrão que se repete tanto no grupo dos mais ricos quanto no grupo dos mais pobres. E esse padrão tem características de sexo e raça. A gente consegue ver nas mulheres brancas os melhores dados de acesso, tanto entre as ricas quanto entre as pobres. Em seguida, vem as mulheres negras, depois os homens brancos. E aí o Armando Simões explica que a diferença estatística entre mulheres negras e homens brancos não é relevante, então eles estão muito próximos aí nesses dados de acesso à educação básica. E por último, a gente tem os meninos negros, tanto dos meninos ricos quanto dos meninos pobres. Os meninos negros com menor acesso escolar. Portanto, a gente pode dizer que tem um viés seletivo, racial e de gênero no baixo acesso escolar. São os meninos negros, em geral, que apresentam os piores dados de acesso e os meninos negros pobres, os piores, considerando os dois grupos, né? Se, além disso, a gente olhar só para o grupo dos 20% mais pobres, a gente percebe que a desvantagem dos meninos negros começam no ensino fundamental 1. Então, tem uma diferença entre meninas brancas pobres e meninos negros de mais ou menos 6 pontos percentuais no 5º ano. Quando a gente vai para o 9º ano, essa diferença é quase de 15 pontos percentuais. Então, é que é interessante da gente destacar também que o ensino fundamental 2 é o período de maior atrito, ou seja, é o momento em que tem mais reprovação, que começa a evasão a aumentar, né? Eu estou destacando isso porque muitas vezes no discurso parece que o ensino médio que é o nosso desafio, mas o ensino fundamental ainda, o acesso ao ensino fundamental ainda é um desafio se a gente considera o acesso para além da possibilidade de se matricular, mas se a gente assume uma concepção de acesso escolar mais ampla, que é ter o direito de cursar todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio, todo mundo, independente da raça, da cor, do sexo, né? Se a gente olha para as meninas brancas de maior renda e para os meninos negros de pior renda, essa diferença é maior, ela passa de 57 pontos percentuais, então é uma diferença abissal, né? A probabilidade de uma mulher, uma menina rica e branca, concluir o ensino médio é muito, muito maior do que de um menino negro. Então, assim como nesse gráfico, o Armando combinou dados de raça, sexo e renda, eu vou falar sobre gênero e masculinidades, considerando, por exemplo, que ser menino branco e rico é uma coisa, ser menino negro e pobre é outra, né? A gente viu que o acesso à educação desses grupos é muito distinto, então nosso desafio é sempre conseguir entender como gênero, raça, classe vão juntos, de modo articulado, conformando trajetórias educacionais distintas, desiguais, certo? E é por isso que eu coloquei no título masculinidades, no plural, com S, porque a gente não vai discutir gênero com uma perspectiva bipolar, em que a gente opõe meninos e meninas, como se tratassem de grupos homogêneos, né? Então, é um pressuposto das pesquisas sobre masculinidades que as masculinidades são múltiplas, que elas são hierarquizadas entre si, então existem relações de poder entre os meninos,
mesmo se a gente considera um grupo de meninos negros e pobres, há diferenças, as masculinidades são múltiplas aí, há relações de poder, e é isso que a gente tenta ir pensando na nossa pesquisa para entender as dificuldades, os problemas durante a escolarização. Então, aqui eu respondo uma das perguntas que nós colocamos na divulgação desse seminário, ainda que de modo bastante simples. São os meninos negros e pobres aqueles que constroem as trajetórias educacionais mais curtas e conturbadas. Mas dizer isso é pouco, porque o nosso desafio é entender por que os meninos negros constroem as piores trajetórias educacionais, né? O que faz com que uma menina branca e pobre tenha muito mais possibilidade de construir uma trajetória educacional mais linear do que um menino negro e pobre, né? Quais são os mecanismos de construção dessas desigualdades, como elas são construídas dentro e fora da escola. Infelizmente, eu vou afirmar que o pior desempenho escolar dos meninos negros acaba sendo um tema bem pouco explorado pela pesquisa educacional brasileira, principalmente como uma questão de gênero, né? Quando essa questão é percebida, muitas vezes ela é abordada como se falar de meninos negros e pobres fosse falar só sobre raça e renda, e não sobre gênero. Mas há muito tempo a gente discute que discutir sobre gênero não é falar só sobre meninas e mulheres, né? E eu reforço que se a gente pensar só pela raça ou pela renda, isso vai ser insuficiente para a gente entender essas trajetórias educacionais desiguais. Existem algumas explicações que são recorrentes para essas diferenças de desempenho, eu não vou conseguir abordar aqui nesse seminário com profundidade. Nas perguntas, talvez a gente consiga conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas o que a gente tem, para além da escassez de pesquisas que eu mencionei anteriormente, é que as poucas pesquisas que tem, em geral, elas vão olhar para as práticas e para as concepções das professoras. Então, quando a gente vai fazer pesquisa, né, o ideal é a gente considerar o que tem de acúmulo e o que tem de lacuna para tentar avançar no conhecimento. Eu tenho escolhido, desde o mestrado, estudar as interações entre os alunos, o que a Maria Elisa citou na apresentação, né? As relações entre pares, as relações, então, entre os alunos, entre os meninos que estão ali na escola. Estudar essas interações para entender quais são as noções de gênero que eles trazem nas suas ações no cotidiano da escola. E por que seria relevante a gente estudar as interações entre pares? Porque na literatura sobre masculinidades e educação, isso eu me refiro mais ao debate internacional do que ao debate no Brasil, porque, como eu disse, a gente olha muito pouco para essa questão. É muito comum se discutir se, na verdade, assim, sobretudo quando a gente está falando de meninos das classes trabalhadoras, né? É muito comum ter a discussão de que o trabalho escolar para esses meninos seria associado com uma atividade feminina e que, por isso, os meninos teriam mais dificuldade para mostrar publicamente o envolvimento com a escola, porque teria entre seus colegas, entre o grupo de pares, a ideia de que os meninos de verdade não podem ser bons alunos, né? Ser menino seria se colocar contra a escola. Mas, como eu disse, isso é uma discussão que está na literatura internacional. A gente não tem acúmulo de pesquisa no Brasil para dizer, isso também acontece no Brasil, mas acontece dessa forma ou de outro jeito, tem essas diferenças em relação. Então, se a gente pensar que o contexto na Inglaterra é muito diferente do contexto brasileiro, que você ser pobre no Brasil é muito diferente de ser pobre na Inglaterra, ser da classe trabalhadora na Inglaterra, a gente precisa entender e estudar isso na nossa realidade para poder começar a conversa. Então, a minha pesquisa de doutorado acaba sendo um começo de conversa aqui no contexto brasileiro.
Para fazer esse começo de conversa, eu fiz uma pesquisa qualitativa numa escola pública do município de São Paulo. Essa escola está localizada na subprefeitura mais desigual de São Paulo, que é o Butantã, e a maior parte dos alunos eram moradores de favelas do entorno dessa escola. Eu frequentei a escola de março a dezembro de 2018, em média 3 vezes por semana, observando as interações entre os estudantes. Então, meu objetivo sempre foi me aproximar o máximo possível dos adolescentes para entender como eles concebem gênero, como que eles entendem o que é ser homem, o que é ser mulher, e se isso tem alguma relação com o envolvimento deles com a escola. Eu também realizei entrevistas com as meninas, meninos e professoras. Aqui eu vou abordar uma oposição que existia, um conflito que existia entre dois grupos de meninos. Um desses grupos se chamava de Fundão. E eu tenho certeza que vocês já viram grupos semelhantes nas escolas que vocês atuam, que se chamam de Fundão, né? Isso é bem comum. Mas o Fundão costumava chamar outros meninos de mongões, que seria aqui equivalente a uma ideia de nerd, uma ideia que eles tinham do que era ser nerd. Como esse termo mongões é bastante depreciativo, os meninos que eram chamados de mongões preferiam falar de si como da frente. Embora o termo da frente destaque essa divisão espacial mesmo da sala, né? Quem está no fundão e quem está na frente, eu vou argumentar aqui que essa divisão ela se referia muito mais do que ao espaço físico de cada grupo, né? Elas falavam de modos muito distintos de ser e de práticas de masculinidade muito distintas, tá? Essa divisão, e isso eu acho bem importante falar, a divisão entre fundão e da frente não demarca uma divisão clara entre bons alunos da frente e maus alunos do fundão. Tinha meninos avaliados muito positivamente pelas professoras que eram do fundão, mas, de modo geral, a maior parte dos meninos mais velhos que haviam reprovado faziam parte do grupo do fundão, enquanto apenas meninos de 14 anos estavam nesse grupo da frente, e, além disso, os meninos da frente raramente entravam em conflito com as professoras, e parecia existir uma noção difusa de que, mesmo que eles não fossem tão bons alunos, eles teriam trajetórias mais lineares, eles seriam aprovados, cursariam o ensino médio, enquanto sobre o fundão isso sempre estava em discussão. Então, também é importante dizer que a oposição entre fundão e da frente não dá conta de falar de todas as práticas de masculinidades, nem de todas as dinâmicas de gênero, mas ela é muito importante porque, para além dos meninos serem do fundão ou da frente, ela evidencia um desafio que era comum para todos os meninos, que era a dificuldade de poder se constituir e se afirmar como bom aluno nas interações com os outros meninos. Nesse slide, eu tenho um trechinho do caderno de campo, então vou ler para vocês. Em uma aula de língua portuguesa, alguns meninos haviam colocado um recado nas costas de Lucas. O recado estava escrito, me chute. Eles davam risada em grupo e pareciam se divertir com a prática. Lucas, em silêncio, apenas retirou o bilhete das suas costas, fez uma bolinha com papel e colocou em cima da mesa. Ele continuou olhando para frente como se nada tivesse acontecido. Então, situações similares a essa eram muito frequentes durante as observações e elas estão em quantidade no meu caderno de campo. Em quantidade grande no caderno de campo. Eu retomei essa situação que o Lucas foi provocado durante uma entrevista com outro menino, o Pedro. E aqui, Lucas, Pedro, todos os outros nomes que vão aparecer são nomes fictícios para garantir o anonimato dos sujeitos, tá? Então, em entrevista com o Pedro, eu retomei essa situação. Aí, vamos para o próximo slide. Próximo slide. Perguntei, então, para o Pedro. Colocaram nas costas do Lucas. Me chute. Por que o pessoal estava zoando com ele?
Pedro responde: ah, sei lá, pelo jeito dele ser, tipo, bastante focado na lição. Ele acaba perdendo a noção das coisas e fica, tipo, muito focado. Aí os caras querem tirar um barato, né? Quer tirar onda. Então, dedicar-se demais às atividades era um dos motivos de provocação entre os meninos. Ficar focado na lição não era percebido como uma postura que permitiria entender melhor o mundo, os acontecimentos, mas algo que atrapalhava a percepção do que estava ocorrendo. Aos olhos do fundão, os meninos da frente eram mongões, porque desligados do mundo, passivos e infantis. Então, Pedro continua falando. Foi o que eu falei. Eles começam a fazer a lição e desligam do mundo. Aí fica aquela cara colada no caderno, beijando o caderno, a cara colada, o olho no meio do caderno assim, desliga do mundo. Quando começa a fazer lição, desliga do mundo. Aí esses são os verdadeiros mongões, né? Eles não são de conversar. Eles, tipo, entre eles ali, eles conversam entre eles. O pior, a atitude deles, eles parecem ser bastante criança. Eu sei que eu, tipo, estou no 9º ano, eu bagunço, eu converso, eu brinco, eu faço isso e aquilo. Mas eu também sou, tipo, tem aquela parte de criança, mas também indo para adolescência, para maturidade. Mas eles, tipo, parece que nunca vai amadurecer. Eles ficam só desenhando no caderno, onde já se viu. Então, Pedro, nessa fala, ao perceber que ele estava deixando de ser criança, estava entrando na adolescência, ele avalia as posturas dos meninos da frente, que ficam com a cara no caderno, como incompatíveis com a maturidade. Isso é um jeito de ser criança, não um jeito de ser adolescente. E a gente tem um autor australiano que chama Jim Walker, que quando ele vai analisar as interações com diferentes grupos de meninos de uma escola australiana, né, ele sinaliza para a existência de uma articulação entre noção de masculinidade e de maturidade. Para o Jim Walker, ser homem, para você ser homem, é preciso você ser uma pessoa crescida também. Não à toa a gente usa como xingamento a ideia de moleque. Você não é um homem, você é um moleque. Então, ser homem, e aí eu vou argumentar aqui para os meus sujeitos de pesquisa, ser jovem, ser adolescente, ser um rapaz, é você ser uma pessoa crescida. E ser uma pessoa crescida envolve não ser estudioso. Ser estudioso é coisa de menino, é coisa de criança, né? Então, se lá no contexto do Jim Walker, o jovem pesquisado por ele, quando percebe que chegou o momento da maturidade, né, que ele está crescendo, ele abandona a cultura do futebol e começa a se envolver mais com a escola. No caso da minha pesquisa, eu vou argumentar que entre os meninos do fundão, deixar de ser criança significa se afastar do engajamento escolar percebido entre os meninos da frente. Não dá para ficar com a cara no caderno, beijando o caderno. Aliás, é interessante ele colocar isso, beijar o caderno, porque o fundão também era valorizado por expressar publicamente, às vezes até por práticas de assédio, o desejo de estabelecer relações heterossexuais com as meninas da escola. Então, em outra citação, alguns meninos questionaram um outro aluno da frente, falando: já terminou a atividade? Cara, você é muito inteligente. Eu ia falar nerd. Fala para elas, as duas meninas que estavam na sala, que você ajuda se elas derem um beijo. Você não é esperto? Precisa usar a inteligência a seu favor. Então, de acordo com as noções coletivas do fundão, os meninos da frente usavam a inteligência para atividades erradas. Considerando que os meninos do fundão, eles desfrutavam de maior prestígio nas interações ali na escola, tanto entre outros meninos quanto entre as meninas, eu vou argumentar que essa noção de maturidade do fundão, ela faz parte de uma configuração de prática de masculinidade que é mais valorizada pelo grupo de pares, pelos outros adolescentes, que é uma masculinidade que se opõe ao engajamento escolar, que precisa expressar publicamente o desejo de ter relações heterossexuais.
enfim, já vou desenvolver um pouco mais. Então, se a gente pegar esse elemento principal aqui, que é essa masculinidade é construída em oposição ao engajamento escolar, mesmo entre meninos do fundão, que eram avaliados positivamente pelas professoras, era comum ouvir falas deles de que eles eram maus alunos. Então, o Pedro, que falou antes sobre o Lucas, ele era considerado um bom aluno por várias professoras, mas quando ele vai falar dele mesmo, ele vai dizer que ele é do fundão e que ele é visto como um mau aluno. Então, no próximo slide, a gente tem também um trechinho da entrevista com ele, que eu pergunto: tem alguém que você acha que é um mau aluno? Pedro responde: todos nós somos lá do fundão. Todos? Pedro: sim, porque nós, sendo do fundão, nós zoa bastante, então, pela visão dos professores, nossa, aqueles ali são os menos empenhados, né? Aí fica acabando com aquele clima chato, né? Que nós mais é o que não vai fazer nada, porque muitas vezes, tipo, a gente consegue surpreender as professoras. Já fala, todo mundo aparece com a lição. A professora: ah, não, vocês devem estar com febre. Mas não é assim. Então eu pergunto: você acha que elas, as professoras, subestimam vocês assim? Acha que vocês vão ser maus? E o Pedro me interrompe: eu não sei, eu não leio pensamento, né? Mas pelo jeito de olhar assim, parece que elas pensam: esse daí ou vai dar caixão ou vai dar cadeia. Então, nesse trecho da entrevista do Pedro, que para mim é uma coisa de arrepiar, né? Essa fala dele, em que ele identifica no olhar das professoras uma expectativa negativa de futuro, não é só em relação à escola. É a ideia de que você vai ser preso ou você vai morrer nos conflitos urbanos. Então, quando eu vejo essa fala do Pedro, vai dar caixão, vai dar cadeia, eu retomo uma ideia de uma socióloga australiana que é referência nos estudos sobre masculinidades, que é Connell, que ela diz para gente que para entender gênero, a gente precisa constantemente ir além do gênero. Então, a fala do Pedro, que é um garoto que se autoclassificou como negro e foi percebido como negro pelas demais professoras, ela aponta para a importância da gente considerar o contexto periférico como um elemento que tensionava as possibilidades desses meninos se constituírem enquanto estudantes, deles se afirmarem enquanto bons alunos. E aqui tem uma questão importante, que é quando a gente está discutindo masculinidades e educação, masculinidades negras, com crianças, a gente tem mais discussão, a gente, não mais, né? Mas a gente tem essa discussão de que existe uma associação entre masculinidade negra e indisciplina, violência na escola. E o que o Pedro está trazendo, e ele sendo um adolescente, é que essa associação ela não para só nessa ideia da indisciplina. Ela vai além, ela pode ir na percepção de que esses alunos são criminosos em potenciais, porque vão morrer ou serão presos, né? Que eles não têm opção de futuro para além do crime. Então, o contexto periférico ele vai ter implicações nessa possibilidade dos meninos se estabelecerem enquanto bons alunos. Eu também não vou poder aprofundar aqui, mas a gente tem discussões muito interessantes sobre a forma como os territórios periféricos e as favelas têm sido percebidas publicamente, cada vez mais sendo atreladas ao crime, e os seus moradores como criminosos em potencial, e a gente pode pensar como que essas noções, como essa ideia que vai se criando em relação à periferia e à favela, ela pode ir entrando na escola e afetar também o envolvimento dos meninos negros. Para além disso que o Pedro está falando, que é um olhar externo, o contexto periférico ele também vai ter implicações nas interações entre pares, porque nas conversas informais com os meninos do fundão apareciam elementos
de valorização de práticas ilícitas ou de pequenas violações da legalidade. Trouxe aqui como exemplo, no próximo slide, tem uma entrevista com um menino que se chama Denis, e que ele estava me contando antes na entrevista que ele foi pego fumando maconha dentro da escola, no banheiro da escola. Então, eu pergunto para ele, né, para o Denis, por que vocês quiseram fumar maconha dentro da escola se pode fumar fora? E o Denis me responde, hoje, se você tem se você é usuário de droga, se você é bandido, está no crime, trafica, você tem um status foda, tá ligado? E eu queria criar esse status para mim, para eu ficar foda. Aí você usando droga, respondendo ao professor, mal criando, você vai chamando a atenção de algumas mulheres. Pergunto, então, mas você acha que você tem status na sala? Quem que tem status assim? E o Denis me responde. Ah, tipo, os moleques ficam pagando pau para o Alberto, tá ligado? Ah, mano, eu não pago pau para ele, não. Ele é normal como eu. Mas eu falo com ele é um dos meus amigos. Mas os moleques ficam, nossa, o Alberto cabula, fuma maconha. A polícia trouxe ele aqui na escola. A polícia catou ele com baseado lá no parque. Um simples baseado, mas como ele cabulou, trouxeram ele aqui na porta da escola. Então todo mundo fez a roda dele. Nossa, o que aconteceu? Aí o Alberto falou lá: não, eu desenrolei com os caras. Aí todo mundo: nossa, ele é zica, conseguiu desenrolar com os caras. A fala do Denis, né, ele explicita, então, quais práticas permitem aos meninos terem status nas relações entre pares e com as meninas. Então, a gente já viu que ficar com a cara colada no caderno não é positivo, o que vai dar status, de acordo aí com o Denis, é fumar maconha, desafiar a polícia, cabular, né? E aqui eu acho muito importante fazer a ponderação que fumar maconha na escola não é algo que acontece apenas entre meninos das classes trabalhadoras e negras. Gente. Qualquer pessoa que conheça escolas de elite vai saber que meninas também fumam maconha nessas escolas de elite. Mas é importante destacar que tem uma desigualdade fundamental aí para a gente pensar essa conversa, que são os meninos das periferias, das classes trabalhadoras e negros, que convivem diariamente, tanto com a presença do mercado ilegal presente no território, né, então regulando o território, quanto são eles que vivenciam diretamente os efeitos da política de criminalização das drogas, o encarceramento em massa e a repressão policial que incide sobre a população periférica. Então, o Alberto, que é citado aqui como esse menino que tem o maior status e, de fato, ele era muito mencionado pelas meninas como alguém que elas gostariam de namorar, infelizmente, e como é até difícil falar isso publicamente, primeira vez que eu estou falando sobre essa pesquisa, mas o Alberto foi assassinado pela polícia recentemente, né? Então, numa abordagem policial, ele foi assassinado pelas costas, de um jeito bastante violento. Então, tem uma desigualdade aqui que coloca esses meninos em outro lugar social, né? Então, além disso, era possível perceber que os meninos do fundão, eles tendiam a enfatizar uma identidade periférica. Então, não é só aderir a esses elementos que trazem prestígio, que eu estava mencionando, né, que trazem prestígio nas relações entre pares, mas eles afirmavam uma identidade periférica. Então, pichavam, rabiscavam nos objetos da escola os nomes das favelas em que eles moravam, viver na favela era algo para eles se orgulharem, né, nos comentários, enquanto viver fora da favela era um elemento de inferioridade entre os meninos. Então, tomando símbolos e práticas que são associados à periferia como positivos, os meninos do fundão, eles invertiam uma hierarquia social mais ampla. Se a hierarquia social mais ampla estigmatiza os jovens, especialmente negros e pobres, os meninos do fundão invertiam essa hierarquia. Estou entrevistando o Lucas, que é um menino
considerado da frente, né? E em um momento da entrevista, o Lucas me fala assim: olha, ser bom aluno é parte do problema. Não é isso que faz com que a gente, não é só isso que faz com que a gente seja zoado. E aí, então, eu pergunto para ele: então você acha que não é tanto assim ser visto como bom aluno o problema? E o Lucas responde: é assim, ser bom aluno é uma parte, mas tem muito pela aparência, pelo jeito da pessoa, se a pessoa acha que a outra é metida, de onde ela vem, é muita coisa. Eu praticamente vejo metade da sala na rua. Eu moro perto da casa do pessoal, eu moro na favela lá, entendeu? Eu vivo no mesmo lugar que eles. Mas aí vem o Miguel, que mora num condomínio de um prédio, já acha que ele é meio metidinho, entendeu? Então, se os enquanto os meninos do fundão valorizavam essa identidade periférica, falavam com orgulho das favelas que eles moravam, eu percebia que os meninos da frente, eles tendiam a se afastar dessa identidade como sujeitos periféricos. Então, eles evitavam dizer os lugares onde eles moravam pelos nomes das favelas. O Lucas, por exemplo, ele só me disse que morava na favela nesse momento da entrevista, em que ele estava me explicando como que era essa hierarquização entre os meninos. Mas até então ele usava o nome do bairro que ele morava. E é curioso ver que esse afastamento tinha efeitos. Porque na entrevista com uma professora, ela me dizia: eu consigo perceber que o Lucas não mora na favela. Mas ele era um morador de favela como quase todos os outros alunos, né? Então, os meninos da frente, eles também rejeitavam explicitamente o funk, como se fosse um estilo inferior, e a gente sabe que o funk, apesar de ser ouvido por diferentes grupos sociais, né, ele é simbolicamente associado como um estilo de música jovem, negro e da favela, né? Então, aqui acho que a gente precisa considerar que, apesar do fundão valorizar esses símbolos e práticas associadas à periferia, a hierarquia social mais ampla estigmatiza os rapazes negros e periféricos. E essa hierarquia social mais ampla também estava presente no cotidiano escolar. Basta a gente lembrar da fala do Pedro sobre ser visto como alguém que vai para a cadeia ou para o caixão. Nesse sentido, a gente pode considerar que os meninos da frente, ao negarem associações com a periferia, eles também buscavam se distanciar de percepções bastante negativas sobre suas possibilidades de futuro. Então, eles entravam em conflito com os meninos do fundão, mas ao mesmo tempo aumentavam as possibilidades de serem percebidos positivamente pelas professoras. Então, trata-se aqui, né, é uma negociação fina entre o que é importante para o meu grupo de pares, para os outros meninos, para eu ser bem aceito, para eu não sofrer zoação o dia inteiro, mas também o que é importante para as professoras, para uma ordem social maior que vai para além desses conceitos de gênero e das concepções dos grupos de pares, né? Então, apesar do movimento de distinção entre os dois grupos de meninos, é importante a gente reconhecer que a noção coletiva de masculinidade, que se colocava contrária ao engajamento escolar, ela colocava tensões tanto para os meninos da frente quanto para os meninos do fundão demonstrarem interesse pelos estudos. Além dos meninos da frente serem sistematicamente provocados pelos meninos do fundão, na entrevista que eu realizei com uma dupla deles, o Antônio e o Lucas, eles vão tentar se afastar da imagem de meninos estudiosos. Então, eles vão dizer que, na verdade, eles são meninos neutros. No próximo slide, a gente tem o trechinho da entrevista. O Antônio fala no meio da entrevista, né? Eu sou neutro, mais ou menos. É que eu sou mais junto do grupo da frente. E o Lucas complementa. Porque eu não me considero ser da frente, não. Eu sou bem neutro também. Eu sou do meio ali, eu sou o cara que tira 7 nas provas, o 8, assim, entendeu? Que assim, só presta atenção na aula, só para tirar uma nota boa, para passar. Então, pergunto, o pessoal neutro é o pessoal que é mais quieto, porque eles se diziam bastante quietos, né?
mas que não faz muita lição, é isso? E o Lucas responde, é um pessoal quietão aí, não faz nada, mas também não, o Antônio complementa, não fica sem fazer. Não se envolve com nada, moleque neutro, Antônio, moleque neutro. Então, a gente tem aqui a fala deles, me lembrou uma pesquisa que foi realizada na Inglaterra, é um contexto completamente diferente. É um pesquisador que chama Roberts. Ele fez uma pesquisa com rapazes de 18 a 24 anos da classe trabalhadora inglesa. Então, ele está pensando a transição do que seria da educação básica, né, daqueles rapazes para o mercado de trabalho ou para o ensino superior, então tem um recorte bastante diferente, além de ser na Inglaterra. E, como eu disse, essa discussão sobre as noções, sobre os meninos considerarem o trabalho escolar uma atividade feminina, né, ela é bastante presente nessa literatura inglesa. E ela é bastante presente porque ela aparece na literatura na década de 70, numa pesquisa que está discutindo reprodução de classe, que é do Paul Willis, Aprendendo a Ser Trabalhador. Então, na Inglaterra, é comum nas pesquisas você discutir uma polarização bem parecida com o que eu estou apresentando aqui entre fundão e da frente. E aí esse Roberts vai falar que os entrevistados deles, eles nem se colocavam como disruptivos, né, contrários à escola, e nem como nerds, assim, né? Eles sempre vão falar deles como no meio. Como o Antônio e o Lucas da minha pesquisa falam, a gente é neutro, a gente não é da frente. O Roberts usa essa fala dos alunos para ele como um indício de que gênero não seria mais tão importante lá naquele contexto. Ele vai dizer, olha, não, parece que essa oposição não existe mais, né? A gente está se apegando a um estereótipo, uma coisa que está na literatura há muito tempo. Mas, ao contrário do Roberts, eu vou argumentar que o fato deles se colocarem no meio só reforça a importância dessa polarização. Porque ser bom aluno é tão ruim que eu vou me afastar dessa visão de que eu sou da frente. Eu não sou da frente, não, eu só faço o que precisa. Só o que precisa para passar. E um pouco eu vou argumentar nesse sentido, porque eu acho que é importante a gente a gente tomar como um contraponto o que eu observava com as meninas, né? Com as meninas, entre as meninas, não tinha nenhum tipo de polarização parecida com essa entre fundão e mongões, e da frente. Pelo contrário, entre as meninas, aquelas que tinham melhor desempenho escolar eram as mais valorizadas entre os pares, né? Entre as meninas. E aí aqui tem uma outra coisa que se articula, que é as meninas que iam melhor na escola também eram as que tinham melhor condição financeira. Só que entre as meninas eu também não via esse tipo de inversão. Morar na favela é melhor do que morar fora da favela. As meninas que moravam fora da favela tinham mais condições de estudar, iam melhor, elas eram mais valorizadas pelas outras meninas, né? Então, para terminar, eu comecei dizendo que isso é uma análise preliminar, né? Mas vai me parecendo que dá para a gente dizer não, né? Que essa polarização entre fundão e da frente era muito importante para a pesquisa e que a valorização de práticas de masculinidade semelhantes a essa, né? Que aparecia nos meninos do fundão, não é necessariamente uma novidade para o campo dos estudos sobre homens e masculinidades, né? Principalmente se a gente está falando de meninos de grupos marginalizados, ela é bastante comum, essa associação. Só que quando a gente considera a escassez de pesquisas que a gente tem no contexto brasileiro, ainda se faz necessário um esforço de criação desse corpus empírico e teórico sobre a relação dos meninos com a escola, de como se dá essa posição contrária à escola, quais são os elementos que são mobilizados pelos meninos para se colocar contra a escola. O que se valoriza, né? Qual é a forma de ser jovem, de ser homem, né, ali, entre os meninos que é valorizado.
A gente entende muito pouco sobre como gênero, raça e classe está se articulando na construção dessas trajetórias educacionais desiguais. Então, a ênfase numa identidade periférica, o desafio ao que era considerado lícito, legal e até mesmo autoridade policial, parecia ser um tema relevante e uma fonte de poder importante nas interações entre pares. E eu ainda acrescentaria aqui que parecia ser relevante para o significado que a escola tinha para eles. Então, enquanto eu estou falando, estou lembrando de uma situação em que eu estava conversando com um menino que já tinha reprovado, estava fazendo 9º ano pela segunda vez, e ele me fala uma coisa mais ou menos assim: essa escola aqui está muito ruim agora. Antes que ela era boa, porque antes a gente subia no telhado para fumar maconha. Na verdade, os meninos mais velhos, ele fala, os meninos mais velhos subiam no telhado para fumar maconha, a gente era pequenininho e ficava só ali vigiando para ver se o diretor ia chegar e poder avisar. Agora a escola está muito chata, a escola está muito ruim. Tá vendo aí? Aí ele aponta para os colegas dele que estão jogando futebol. Agora fica todo mundo aí tranquilo, jogando futebol, brincando numa boa. Essa escola está muito ruim, né? Eu estou citando isso e lembrando que o engraçado também é que muitos estudantes, aí meninos e meninas, falavam que a escola tinha melhorado muito, né? E para esse outro garoto, o fato da escola ter melhorado era o que tornava a escola ruim, né? Que tornava aquele espaço menos significativo. Então, mesmo que que o que eu esteja apresentando aqui sejam resultados parciais dessa pesquisa em desenvolvimento, parece importante considerar o quanto essa configuração de prática de masculinidade também pode estar permeada por uma noção que é nativa de maturidade e que se opõe à prática de engajamento escolar. Então, se engajar na escola é ser criança, é ser menos homem. Eu não quero, com essas afirmações que eu trouxe, reforçar o estereótipo de que todos os meninos negros, se colocam contra as regras escolares, são indisciplinados, estavam envolvidos em atos de confronto à legalidade. Isso está longe de ser verdade, pelo que eu observei. Não à toa a gente tem um grupo muito significativo de meninos que se consideram da frente, né? Que são considerados da frente. Então, a multiplicidade de masculinidades, as múltiplas formas de negociar com essas noções coletivas de gênero são pressupostos importantes da pesquisa. No entanto, eu queria reforçar aqui e argumentar que se a gente não entende essa noção coletiva de gênero, que é essa que eu estou dizendo, que é contra a escola, que articula a ideia de maturidade como não estudar, né? Se a gente não entende essa noção coletiva de gênero e quais são as fontes de poder e prestígio locais, por exemplo, fumar maconha na escola, a gente não vai conseguir compreender os desafios que todos os meninos enfrentam quando eles estão lidando com essas relações. Então, poucos meninos, de fato, vão entrar em conflito com a polícia, de fato, vão fumar dentro da escola e fazer todo esse pacote do que eu estou apresentando aqui, que é o que traz prestígio. Mas essa é a noção de prestígio, esse é o jeito mais honrado de ser menino no grupo de pares. Então, todo mundo vai ter que negociar com essa concepção ou lidar com a tensão que essa concepção coloca, a ponto de você ser considerado pelos demais alunos como um mongão, de você ser completamente estigmatizado, zoado constantemente, né? Então, é isso que eu queria falar. Acho que a gente pode abrir para as perguntas. Tá ótimo, Cíntia. Muito obrigada. Nossa, eu tenho perguntas que já tenho as perguntas que eu fui recebendo, mas assim, se você me permitir, no final também vou fazer algumas perguntas, porque achei muito dos seus relatos e só uma parte, uma característica muito interessante da sua apresentação, que tem o viés de trabalho de campo, a gente vê a expressão dos meninos, né, dos meninos e das meninas. Então, isso dá uma riqueza assim, para quem
quem trabalha na escola, de identificar padrões e tal, que eu imagino, eu não sou professora da rede, mas eu imagino que para quem estiver nos assistindo, torna a parte analítica muito mais palpável, entende? Bom, a primeira pergunta que a gente recebeu é do Carlos Manuel, ele é de Adamantina. Ele diz o seguinte: Cíntia, parabéns pela apresentação, é um tema muito pertinente. Há algumas pesquisas de vieses dentro da sala de aula no contexto de gênero. Professores esperam que meninos vão melhor em exatas e meninas em humanas. Você conseguiu verificar alguma coisa nesse sentido? Eu vou fazer duas em bloco, porque eu acho que, assim, se bem que não tem nenhuma nesse assunto. Acho que é mais fácil você responder primeiro essa, daí as outras tem algumas que estão mais articuladas. Por favor. Então, obrigada, Carlos Manuel. Sim, tem bastante pesquisa que pensa esse viés. Aliás, quando eu vou fazer atividade de formação com professoras, eu sempre começo contando o quanto é difícil, o quanto que as nossas concepções de gênero elas estão muito internalizadas, né? Então, para a gente romper com alguns padrões, a gente precisa fazer um esforço muito grande, né? Isso é só um parênteses aqui, não tem relação direta com o que eu vi em campo, né? Então, eu costumo contar que eu era professora do ensino fundamental 1, me achava a professora mais feminista do mundo, fazia várias coisas em sala de aula, e as minhas alunas começaram a chamar a minha atenção de que quando chegava na aula de matemática, eu só chamava os meninos para participar, né? Então, assim, depois elas reclamarem umas 2, 3 vezes, eu tive que fazer um combinado com elas de que na aula de matemática a gente chamava um menino, uma menina o tempo todo, porque se eu deixasse ir no automático, ia ter esse viés na minha aula, né? Então, ninguém está isento de reproduzir essas concepções. Como eu disse no começo, como a gente tem mais acúmulo de pesquisa sobre as práticas das professoras, eu tentei observar mais as interações entre os alunos, né? O que os alunos estavam fazendo. E eu tenho a sensação, sim, que os meninos participavam mais da aula de matemática. E na aula de língua portuguesa, é que é sempre difícil fazer algumas generalizações quando está vendo a situação assim. Mas na aula de língua portuguesa, eles também chamavam a professora de monguinha. Do mesmo jeito que eles desvalorizavam os meninos da frente, chamando-lhe de mongões, eles chamavam a professora de língua portuguesa de monguinha, e eles provocavam a professora de língua portuguesa o tempo inteiro. Ela não conseguia dar aula, era assim, borracha voando em sala de aula, e na aula de matemática, eles tiveram 2 professores no período que eu observei. No primeiro momento, era um professor que eu não observei tantas aulas assim, tinha um limite do que eu podia observar, ele deixava eu observar só uma aula dele por semana. Ele era menos próximo dos alunos, mas mesmo assim os alunos ficavam muito quietos e pareciam fazer mais as atividades, os meninos. Depois entrou um professor de matemática que ele virou o orador da turma na formatura, assim, do tanto que eles gostavam desse professor, porque aí entra, isso que eu falei que é difícil fazer generalizações, né? Eles identificavam naquele professor um professor que acreditava que todos os alunos podiam aprender, então eles valorizavam muito. Mas eu não tenho dúvidas que contava o fato dele ser um homem muito forte, então eles chamavam um professor de pitbull. Eu acho sim, né? Eu uso uma autora, a Connell, que eu já citei, ela fala que a gente precisa pensar que existe um regime de gênero na escola. E esse regime de gênero, ele tem a ver, inclusive, com a forma como as disciplinas são divididas, né? Quem que normalmente vai dar aula de matemática? É um professor, principalmente no ensino fundamental 2, né? Que aí tem professor por disciplinas, e em geral é um homem, né? Ou quando tem um professor homem, em geral ele vai ser professor de matemática e não de língua portuguesa. Então, tinha esse viés, eu fico mais receosa de falar sobre ele, porque tem essas características dos professores no meio, mas eu acho que dá para dizer sim. Tá ótimo.
Esse é um outro assunto para a gente discutir no seminário, né? A questão das percepções de gênero em relação às ciências exatas e às ciências humanas, né? Bom, a segunda pergunta que veio é da Maria de Fátima. Ela não disse de onde ela é, e pergunta o seguinte: você menciona que a escola que você estudou está em uma das subprefeituras mais desiguais. Como é a composição de cor, raça dessa população de alunos? E dentro dos meninos, do grupo de meninos considerados do fundão, se existem brancos, né, ou pardos, ou se pedir para você contar um pouquinho sobre isso. E ela continua: conseguiu lidar com as questões de raça entremeadas nessas questões de masculinidade no seu trabalho de campo? Daí tem uma outra pergunta que eu vou juntar, que é da Marina Seabra. Ela pergunta: houve alguma questão de alunos masculinos homossexuais, ou seja, a percepção da questão de orientação sexual, né, nesse âmbito? Daí a gente te dá a palavra para o próximo bloco vir depois. Obrigada. Obrigada, Maria de Fátima e Marina. Desculpa, Cíntia, eu falei em não mostrar de novo o link para a interação, para as pessoas que porventura chegaram atrasadas e não viram. Então, Mel, você pode, por gentileza, mostrar de novo o link de interação, que é pelo meio desse link que as pessoas que estão assistindo podem fazer perguntas a você. Então, é sempre bom mostrar no início e no final. Vou dar um tempinho para o pessoal. Tá certo. Posso ir falando? Eu acho que... Pode sim. Agora, acho que já deu, né? Pode sim, obrigada. Imagina. Maria de Fátima, a sua pergunta é muito pertinente. Eu acho que talvez esse seja o ponto... Assim, é tanto o que eu quero conseguir desenvolver mais até defender a tese, quanto o ponto de que se eu pudesse voltar no doutorado, talvez eu tivesse feito coisas diferentes no trabalho de campo, né? Então, tem uma primeira coisa, assim, que na pesquisa de mestrado, eu apliquei questionário socioeconômico para todos os alunos. Então, todos os alunos, eles me diziam como eles se percebiam, né? Eles faziam essa autoclassificação racial. E perguntava para os professores também. No doutorado, eu queria fazer isso, mas como eu fui tentando demonstrar durante a fala, o jeito que as aulas se desenvolviam desestabilizou muito a minha compreensão do que é uma sala de aula, o que é um engajamento escolar, no sentido de que eu percebia que com aqueles meninos mais velhos, né, com os alunos de modo geral, era muito mais difícil, por exemplo, explicar a minha pesquisa. Por mais que eles fossem mais velhos e tivessem mais condições de entender o que eu estava fazendo na escola do que quando eu fiz a pesquisa com 10 anos, qualquer pessoa que tentasse fazer uma fala de 10 minutos que fosse para a turma inteira, seria muito questionada. Era muito difícil para os professores estabelecer esse diálogo coletivo. Vou explicar agora essa matéria e todo mundo ouvir. Não tinha esse momento. Então, ao longo do trabalho de campo, eu fui percebendo que qualquer atividade que eu fizesse de pesquisa, que lembrasse muito uma atividade escolar, eu teria muita dificuldade de desenvolver. Então, como que eu fiz para resolver esse problema que eu precisava considerar a cor e a raça dos alunos para além da minha percepção? Entrevistar as professoras, isso já era um pressuposto, né? E aqueles meninos que aceitaram ser entrevistados, eu perguntava sobre a classificação racial deles. Então, eu tenho isso de mapeamento e tenho também, assim, situações de sala de aula que chega uma professora e fala, não, ó, nessa sala de aula aqui, é uma professora negra, engajada, que está fazendo um questionamento com os alunos sobre as desigualdades raciais, vira e fala assim, ó, o que vocês estão pensando? Aqui todo mundo é negro. Na sala, talvez só essa menina aqui que seja branca, né? Então, eu vou dizer que era uma escola predominantemente negra, tem essas situações, nas entrevistas os professores falam isso aqui, a maioria dos alunos são negros, na minha percepção também,
Tem fala dos alunos dizendo, aliás, que a maioria é negro, mas a gente sabe também que tem essas diferenciações. Ah, eu sou moreno, essas diferenças de tom que traz a discussão sobre o que o pessoal chama de pigmentocracia nessas interações pessoais. Estou me alongando muito, não quero fazer isso, mas então é algo que eu ainda tenho que desenvolver, mas, por exemplo, o menino que fala que vai dar cadeia ao caixão, ele é um menino negro, que se identifica como negro e que as professoras identificam como negro. Outro menino da frente, que é o Lucas, que eu citei muito, ele vai me dizer assim: olha, as pessoas acham que eu sou branco, mas eu sou pardo. E aí ele vai, na entrevista dele, ele traz uma compreensão muito crítica, assim, sobre as desigualdades raciais, de dizer, eu sei que os professores me dão mais atenção porque eu sou branco. Porque eu sou branco, não, porque eles me percebem como branco. Mas eu não sou branco, eu sou pardo. Meu pai é nordestino, meu pai é pardo, minha família inteira é parda, eu não sou branco, não. Então, tem sutilezas aí que a gente precisa pensar. Raça entra até agora com mais força para pensar esse contexto mesmo. É um contexto periférico em que o genocídio está acontecendo. Eu vi muitos jovens morrendo durante a pesquisa. Enquanto quando eu fiz a pesquisa com mestrado, essa diferenciação entre os alunos branco e negro era mais importante para o campo. Aqui a sensação que eu tenho é que a raça ela entra desse modo mais estrutural, né? Quem que está estudando ali naquela escola, o que a polícia está fazendo, como eles estão sendo percebidos, mas é algo que eu preciso desenvolver melhor mesmo. E para a Marina, sim, tinha um menino na turma que se afirmava enquanto homossexual. Aliás, tinha uma discussão porque ele adotava o que ele chamava de um nome artístico. Então, muitas professoras diziam que, na verdade, então era uma menina trans, não era um menino gay. Ficava essa discussão na equipe docente, mas ele dizia assim, não, minha irmã é trans, eu sou gay, né? Então, eu estou respeitando o que ele se dizia. E eu acho interessante pensar que esse menino, ele se envolvia com as meninas no cotidiano, até quando tinha atividade que separavam meninos de meninas. Ele gostava de participar da atividade com as meninas. E ele não estava nesse conflito entre o fundão e os da frente. Os meninos da frente, eles são percebidos como menos homem porque eles estão com a cara no caderno, mas eles não são percebidos como gays. Os meninos gays se afirmam como gays e aí a relação é outra entre os meninos, né? Eu acho que tem mais um isolamento, uma coisa de não participar desse universo da zoação, não tá muito ali no conflito daquele jeito, né? Acho que é isso que eu tinha para falar. Nossa, que complexo, assim. Porque daí, só para entender um pouquinho mais nesse assunto, quando você fala que eles não, mas eles eram ostracizados, por exemplo, pelos meninos do fundão, eles eram maltratados por ser gays ou isso não acontecia? Tinha um menino que era explicitamente, né, que se afirmava gay, na verdade, assim. E um outro que as pessoas diziam que eram, mas não tinha essa afirmação, né? Esse menino que se afirmava gay, ele, em muitas entrevistas, foi apontado como o aluno mais popular da sala, o mais carismático, que as pessoas mais gostavam. E, de fato, era um menino que eu acho que, inclusive por ser gay, transitava muito bem entre grupos sociais distintos. Ele foi quem mais me acolheu durante o trabalho de campo, porque ele parecia que ele conseguia conversar tanto comigo, que sou uma mulher branca de classe média lá na sala, quanto com os colegas que são da favela. E ele me contava coisas assim: olha, quando eu tenho que sair, eu prefiro ir para Paulista ou para o shopping, porque no shopping ou na Paulista, se acontece alguma violência homofóbica comigo, eu posso acionar a polícia. Aqui na quebrada, não. Aqui na quebrada, eu preciso saber que se eu tiver algum conflito, eu vou acionar um irmão do PCC, o amigo da minha colega, que é um irmão
que gosta de mim, então ele vai me defender, mas aqui eu não posso acionar a polícia. Então, quando eu quero sair com alguém, eu prefiro sair da quebrada. E eu acho que esse menino, ele sabia, então, conversar com as professoras, conversar comigo, conversar com os outros meninos, ele era muito carismático e ele tinha esse lugar que talvez fosse facilitado pelo fato dele se assumir também Sim, homossexual, né? Então, se alguém tentasse ofender ele chamando de gay, ele ia falar, sim. É sim, um pouco sou. atípico, né, em certo sentido. Mas talvez seja fruto do tempo, né, que as coisas talvez estejam mudando mesmo. Bom, Sim. recebemos outras perguntas. A Regina, que é de Mojimirim, ela só faz um agradecimento e um elogio. Amei suas colocações, exatamente o que acontece e nossas dificuldades em lidar com esses pares, ou seja, realmente a questão do grupo, né, da atuação em grupo de meninos deve ser muito complexa para o trabalho do professor, da professora. E a Ana Lúcia Cândido Lopes, que é professora da escola Professora Castinalta de Barros Melo e Albuquerque, ela não disse qual a região do estado. Ela pergunta, na escola pesquisada, como era a disposição dos alunos em sala de aula? Todos em colunas e fileiras? Obrigada. Obrigada, Regina. Muito bom poder ter esse retorno, né? Eu sempre, como sou pedagoga, para mim essa pesquisa no chão da escola é o que me satisfaz, é o que me deixa inquieta, né? Para tentar entender. Foi nesse movimento de ir para a sala de aula, trabalhar como professora, que eu quis ir fazer o mestrado, porque essas questões começaram a me provocar bastante. Então, é muito gratificante ouvir esse retorno. E Ana Lúcia, não. Os alunos não ficavam em fileiras, eles sentavam em geral onde eles queriam. Acho que talvez um ou outro professor separava algumas duplas que estavam conversando muito, que ele achava que não devia sentar junto, mas tinha uma. Os alunos escolhiam onde eles iam sentar, mudava, às vezes, os alunos, essa escola tinha sala ambiente, né? Então, nem sempre a disposição deles na sala era igual. Então, tá, na língua portuguesa é uma, na aula de matemática é outra. Tinha essa diferença. Agora, a sua pergunta me fez lembrar de uma coisa muito interessante, que é um menino negro que ele era muito admirado pelos professores e a gente conseguia ver claramente que ele e um outro colega tinham uma estratégia, que era assim, começava a aula, tem essa tensão que existe para todo mundo que eu estou falando, né? É ruim você ser um aluno da frente. Então, esses dois meninos, começava a aula, eles iam para frente, copiava a lição, fazia a lição, terminava a lição, eles iam para o fundo bagunçar. E eles ficavam assim o dia inteiro. Ia para frente, ia para o fundo, ia para frente, ia para o fundo. Então, de alguma forma, eles conseguiam negociar mesmo, inclusive fisicamente, com essa polarização que tinha entre frente e fundão, né? Mas acho que é isso. Nossa, que interessante. É, o Paulo Costa, da Administração Central, pergunta o seguinte: parece haver uma contradição entre o aparente status dos meninos do fundão, mesmo com as meninas, um status alto, e a valorização do estudo pelas meninas. Como você analisa as relações entre meninos e meninas nesse contexto? Achei interessante essa pergunta, porque assim, se eu entendi bem a pergunta dele, ora, se elas mesmas valorizam o estudo, por que que elas valorizam os meninos bagunceiros? Ai, Paulo, que pergunta ótima, né? Eu vou pensar nessa para escrever minha tese. Realmente não sei te responder isso com propriedade, mas é interessante, por exemplo, que uma das meninas que eram consideradas mais estudiosas, né? Ela engravidou naquele ano, e ela engravidou de um menino envolvido com um crime mesmo, que levou um tiro e estava preso enquanto ela estava grávida, né? Então, parece que tem uma contradição aí, mas precisaria pensar com mais calma, né? Como que alguém que valoriza o estudo está valorizando os meninos que não valorizam.
Tem uma coisa que eu estou pensando que eu preciso ainda olhar melhor para as entrevistas das meninas que eu fiz, né, no material empírico, mas eu lembro de uma fala de uma menina em sala de aula que ela fala assim: o ano que vem eu vou ter que começar a trabalhar, estudar à noite, o que vai ser da minha vida? Vai ser a vida de uma mulher responsável que trabalha e estuda. Então, talvez tenha aí uma noção de maturidade entre as meninas que não se opõe mesmo ao trabalho escolar. Faz parte você ainda assim estudar, trabalhar e ser adulta, mas não resolve a sua pergunta. Eu vou ter que ficar com ela por mais tempo. Realmente. Bom, agora, assim, eu queria fazer algumas perguntas minhas, se você não se importa. A primeira questão é a seguinte: se você estudou justamente os indicadores de violência e criminalidade no entorno da escola, porque você relata que existe uma associação entre as expectativas ou a percepção por parte da escola desses meninos de favela como associados à criminalidade, né? Mas não necessariamente isso seja verdade, muito embora você tenha relatado a história do Alberto, que de fato ele foi morto pela polícia, e eu imagino que em algum momento a polícia tenha achado que ele era associado ao crime organizado, sei lá, por hipótese. Então, a primeira pergunta é se você estudou essa questão do envolvimento com o início do tráfico, aquela coisa dos aviõezinhos e tudo mais. Porque eu lembro, assim, a pesquisa, que é muito antiga já, mas que é comum, que no Brasil existe, que fala do desenvolvimento da masculinidade associada à violência e ao crime, que partiu da Alba Zaluari, os estudos dela no Rio de Janeiro. Então, em que momento, como que você trata esses dois elementos, né? Da construção da masculinidade associada à violência e ao crime. Tá. Eu vou esperar outras perguntas e depois, se for o caso, eu tenho mais, sabe? Obrigada. Então, eu não estudei os indicadores de violência do entorno, isso eu não fiz. Mas, conforme eu ia tendo mais intimidade com os estudantes, mais eu ia tendo acesso a histórias que, para mim, foram um choque tremendo, assim, né? De saber de namorados que estavam envolvidos com roubo, pequenos delitos, mas também namorados que tinham colocado arma na cabeça da menina quando ela quis se separar. Esses casos de assassinato começaram a aparecer de um jeito muito forte. Isso me desestabilizou completamente em campo, e eu tive que estudar, então, um pouco de periferia e favela para conseguir processar tudo que eu estava vendo. Então, assim, até interessante dizer que eu fui trabalhar nessa escola, fazer a pesquisa nessa escola, porque eu tinha uma maior abertura com a direção. E como é uma pesquisa que eu estou fazendo com os alunos, eu já tinha experiência do mestrado, que é uma presença que incomoda na escola, porque eu não estou lá para ajudar, eu não estou lá para fazer trabalho de professora, e eu preciso o tempo todo me afastar o máximo possível de qualquer ideia de que eu tenho autoridade, de que eu sou professora, porque eu quero saber como que os alunos pensam. Então, eu nem identificava essa escola como uma escola periférica, porque tem uma característica geográfica ali que é muito interessante, que é as favelas estão todas nos vales. Então, se você não mora na favela, você está andando de carro pelo entorno, as vias principais, elas estão no topo de montanha. Então, as vias principais e a escola estão no topo de montanha, as favelas estão nos vales escondidas. Elas são invisíveis, numa subprefeitura que nem o Butantã. Então, foi o campo que foi me provocando, e aí sim fui estudar e entrar em contato com essa literatura que você está falando. E um dos autores que me ajudou muito a pensar essa relação foi o Gabriel Feltran, que dialoga com a Alba Zaluar bastante. E o Gabriel Feltran tem uma tese que existe uma expansão do mundo do crime.
E essa expansão do mundo do crime que ele fala, ela é material, mas ela é também, talvez principalmente, não saberia dizer isso com propriedade, mas ela é também discursiva. O Gabriel, estudando os jovens, trajetórias dos jovens, o que ele vai percebendo? Que, com a reestruturação produtiva da década de 90, as possibilidades de trabalho elas são tão pequenas e escassas que o crime acaba, sim, tendo maior legitimidade, porque um menino que vai trabalhar um mês inteiro para ganhar menos de um salário mínimo descarregando o caminhão, ele consegue ganhar R$ 1.000 roubando um carro, que não é nada para quem realmente vai lucrar com essa venda do carro, que são as seguradoras, o traficante que está lá na ponta mesmo, mas que para esses meninos é muito. Então, assim, quando eu vejo que um menino me diz, as professoras olham para mim como se eu fosse para a cadeia ou para o caixão, eu acho que a gente não pode interpretar isso só como as professoras estão estereotipando esses alunos. Existe ali uma realidade material, né? A gente passou por mudanças estruturais na sociedade brasileira, em que essa proximidade do crime nas escolas periféricas ela é um fato. Né? Então, não acho que os professores estão simplesmente estigmatizando os alunos. Talvez o que a gente precisa pensar assim é sim quem consegue se afastar dessa imagem. Talvez os alunos brancos sejam menos associados, a ponto do que eu falei. O Lucas era visto como alguém que não morava na favela. Tiraram ele da favela, né? Sem saber. Enquanto um outro menino negro é visto, sim, como morador de favela e chega a perceber isso no olhar dos professores. Mas eu não tenho dúvidas de que o desafio daquela equipe escolar era tremendo. Porque o mundo do crime, ele muda a forma como as pessoas olham para a periferia, para as favelas, mas muda também os valores, o que traz prestígio e status para os alunos. Então, é um desafio tremendo. Aquela escola era uma escola com professores muito competentes. Eu não sei se eu daria conta do recado se eu estivesse ali no lugar deles. Então, a gente tem um problema enorme para lidar, se a gente quer garantir o acesso à educação para todo mundo. Recebemos uma última pergunta, e essa de fato será a última, porque já são 15h23, então foi providencial. O Robson Queiroz Damasceno, da Sul 2, que é a diretoria de ensino aqui da cidade de São Paulo, que também é uma região bem periférica, né, a Sul 2, pergunta: o que, na sua opinião, pode ser feito por parte dos professores para mudar ou amenizar esse tipo de situação? Eu acho que é um fecho com chave de ouro essa pergunta, porque realmente, o que você tem para dizer para a gente? Eu acho que é realmente difícil, né? Isso que eu estava falando antes. Era uma equipe muito boa daquela escola, não uma escola que eu poderia ficar criticando com facilidade, assim, né? O que me ajudava a ver que o desafio era muito grande, porque se fosse uma equipe negligente, seria muito fácil eu colocar todos esses problemas que eu estava vendo como problemas dos professores, que são maus professores. Eu não acho que seja isso, não. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender melhor. Então, isso que eu falei, minha pesquisa está em desenvolvimento. Eu espero que tenha outras pesquisas que ajudem a gente a pensar isso. Então, como a Maria de Fátima colocou, eu acho que tem um elemento racial aí para ser pensado com mais profundidade. Entendendo melhor, a gente consegue elaborar melhor políticas públicas e também os professores conseguem pensar outras ações. Uma coisa que eu ficava muito pensando quando eu lia aquele trecho da entrevista em que o Denis fala que o Alberto era muito valorizado porque ele chegou na escola, eu ficava muito pensando nas escolas que usam a polícia como elemento disciplinador, que a gente sabe que existe. Então, a escola tem um conflito, ao invés dela resolver como um problema pedagógico, o que ela faz é aciona a polícia. Quando a escola está fazendo isso, ela acha que está resolvendo, ela só está reforçando o status daquele menino. Aquele menino vai ser como o Alberto, visto como foda, porque ele fez a polícia ir lá para resolver o problema dele, né? Então, a primeira coisa que eu acho é que a escola precisa
se desvincular dessa ideia de que existe algum problema para ser resolvido com a polícia ali na escola, né? Ainda mais num território periférico que tem essa tensão mesmo entre crime e polícia, em que a polícia está matando todo mundo. Como que você acha que a polícia pode ser autoridade num lugar que a polícia é também quem está matando o meu colega, né? Então, acho que isso é um ponto que para mim é importante. A gente tem pesquisa nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi muito por essa via de criminalizar, de acionar a polícia quando tinha conflitos escolares. Isso aumenta a violência, piora os indicadores, não tem efeito positivo nenhum. Acho que a gente precisa também começar a olhar para essa presença do crime com uma veia menos moralista. Se a gente consegue, esse movimento que eu fiz de ir lá ler o Gabriel Feltran, se a gente consegue entender quais são as possibilidades de trabalho que existem no mercado formal, as portas estão fechadas para essa juventude. Para eu olhar para isso, eu não posso olhar com um olhar moralizante de que isso é errado ou não. É errado, pode achar, mas você não vai resolver com a moral. Eu acho que isso é uma coisa, né? Então, eu lembro de uma professora falando assim: olha, fulano roubou o celular e a mãe vendeu na biqueira. Como que eu vou ensinar para ele o que é certo e o que é errado? Eu preciso entender que esse menino está vivendo uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? Que não vai ser julgando aquilo como um comportamento errado que eu vou conseguir pensar ações. Acho que outro caminho também pode ser a própria escola começar a discutir masculinidades, observar quem que ela está indicando para recuperação, quem que ela está reprovando, saber que reprovar é um elemento que, em geral, aumenta a desigualdade, não aumenta o desempenho escolar de ninguém, né? Então, tem muita coisa para pensar, mas eu acho que muita coisa precisa ser pensada pelos professores que conhecem melhor o dia a dia e lendo essas pesquisas que ajudam a gente a olhar para os problemas a partir de outro prisma, assim. Não sei se eu respondi, Robson. Da minha visão, respondeu, assim, eu não sei o Robson. Gente, a gente está encerrando. Eu queria mais uma vez agradecer, Cíntia, foi realmente, para mim, foi enriquecedor. A gente vê, assim, o elemento muito real nos seus relatos, né? Você dê notícias quando concluir a tese, porque daí a gente vai divulgar a sua tese. Nós temos uma biblioteca, é importante as pessoas também saberem que o Escritório de Projetos de Evidências tem uma biblioteca na intranet, a gente informou sobre ela no boletim e a gente sempre informa sobre ela no boletim. Então, por falar no boletim, eu vou pedir para a Mel passar agora o link para o questionário de avaliação, porque se você tiver comentários sobre o seminário de hoje ou dicas de temas que você acha que a gente precisa discutir e ainda não foram discutidos, ou mesmo se você quiser fazer parte do nosso mailing, se você não está recebendo o nosso boletim e quer receber, entra nesse link e dê a sua contribuição, porque assim a gente consegue não só avaliar o que a gente está fazendo, como melhorar e incluir novos assuntos que, porventura, a gente não esteja discutindo. Então, Cíntia, eu vou passar a palavra mais uma vez para você e daí a gente conclui, tá? Obrigada. Eu que agradeço, Maria Elisa, pelo convite. Como eu falei antes, o meu lugar é a escola e é a escola pública. Então, para mim, é sempre um privilégio poder falar da minha pesquisa nesse contexto aqui da Secretaria de Educação, com muitas professoras e professores ouvindo, fazendo perguntas. Eu acho que não tem nada mais gratificante. E vou levar aqui as provocações de vocês, as perguntas, para conseguir desenvolver a tese melhor também. Então, muito obrigada pela contribuição e pela participação. Tá ótimo. Gente, obrigada e até a próxima sexta. O assunto vai ser educação escolar indígena. Abraços a todas e todas.